Boa noite para quem está aqui presente no Misericórdia, boa noite para quem está nos assistindo pelo YouTube. Ontem a gente teve uma conversa aqui muito rica sobre reformas e adaptações de apartamentos no centro com baixo orçamento e também sobre Minha Casa Minha Vida aqui no centro. E hoje a gente vai falar da região de um ponto de vista aí mais econômico e político. A gente vai começar com o Gabriel Azevedo, que é presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e vai nos explicar, aliás, especialmente em ano eleitoral, é bom a gente lembrar o que prefeitos e câmaras municipais, muita gente não presta atenção na campanha para vereador, ou nem lembrem que vereador votou. É muito importante saber o que os vereadores poderiam fazer junto com as prefeituras para reocupar os centros históricos, com habitação, com empregos, com várias atividades. E logo depois do Gabriel, a gente vai ouvir o Cláudio Marinho, que é engenheiro, urbanista, foi secretário de Ciência e Tecnologia de Pernambuco e é um dos criadores, mas um dos principais, ele não gosta que eu diga isso, mas um dos principais criadores do Porto Digital, que é com certeza uma rara experiência bem-sucedida no Brasil de um centro de inovação e tecnologia que não é uma bolha isolada num campus ou que tenha sido construído no meio de fábricas sem nenhuma relação com a cidade. Lá, ao contrário, a ideia foi justamente recuperar o Centro Histórico de Recife, que, para quem não conhece, é enorme e tem alguns séculos a mais que o nosso aqui de São Paulo. Então, quem está assistindo pelo YouTube, manda já um WhatsApp para os amigos para também se conectarem. E super obrigado quem veio aqui hoje, ainda mais neste horário, com um pouquinho de calor e um pouquinho de trânsito. E vamos começar com o Gabriel, que eu já conheço há alguns anos e que, além, do que eu comentei com vocês, de ser presidente da Câmara, dos vereadores, de ser vereador de BH, apesar disso, ele é sócio de um dos principais bares do centro de BH. Então, literalmente, ele foi para o lado prático. Então, ele tem o Mina Jazz Bar, que funciona no Automóvel Clube de BH, no centro de BH, prédio histórico que, para variar, é pouquíssimo utilizado. E eles criaram aí um lugar de jazz, de música, de festas, etc. Ele também é um raro vereador. Aliás, não sei em São Paulo quantos vereadores moram no centro, mas ele mora no centro de BH e vai de bicicleta para a Câmara Municipal, o que também ainda é uma raridade nas cidades grandes brasileiras. Então, com isso, meu amigo Gabriel Azevedo. Boa noite, meu nome é Gabriel, eu sou vereador em Belo Horizonte, no segundo mandato, e presidente da Câmara Municipal. Como o Raul disse, eu sou um político e eu acho impressionante que os políticos não estejam mais presentes em espaços como esse, tal como em outros espaços que falam sobre arquitetura, sobre urbanismo, sobre cidades. Vocês acompanham o processo eleitoral municipal e o formato do nosso sistema eleitoral proporcional, as composições de chapas partidárias e todo um conjunto de outras questões que envolvem uma eleição deixam esse procedimento muito distante do assunto que nós vamos discutir aqui. Isso é uma pena, mas é possível fazer com que esses dois ambientes se casem. Eu digo que quando alguém observa um político, convém muito prestar atenção no que ele faz. Então, qualquer político que estiver falando para vocês sobre reocupar o centro da cidade e não morar lá, só está enrolando as pessoas. Então, eu moro no centro de Belo Horizonte porque eu nasci lá e não me vejo morando em nenhum outro lugar do planeta. Moro lá, empreendo lá, num prédio de 1929, tive a ideia de construir um bar de jazz que faltava em Belo Horizonte. A minha sala de escritório de uma associação é no edifício Niemeyer, ali na Praça 7, que é um espaço muito central de Belo Horizonte. E também, quando era subsecretário de Juventude Estadual, fiz questão de construir um centro de referência de juventude na Praça da Estação. Gosto muito
da importância de um centro para qualquer cidade. Esse maravilhoso lugar que nós estamos vendo, ladeando essa nossa conversa, é de um potencial absurdo, como nos mostra a Casa de Francisca, que muito me inspirou a fazer o meu boteco. E eu me recordo até hoje, gente, de vir aqui no centro de São Paulo e caminhar com meu pai, ainda criança, e eu me lembro muito bem da primeira vez que eu vi o Martinelli diante de mim. E eu simplesmente parei e falei, não, peraí, pai, o que é isso? Né? E fiquei ali encantado com aquele edifício estarrecedor. Então, assim, eu caminho aqui pelo centro e tenho uma relação de amor e dor com essa parte da cidade, porque sempre tive muitas alegrias, mas talvez uma maior tristeza que tive na vida também foi aqui, num dia em que eu estava saindo de um bar ali na Rego Freitas, e cerca de 7 ou 8 usuários de crack me pegaram para assaltar-me e levar o celular, e me deu um bom de um soco aqui na face que quebrou um conjunto de ossos aqui na órbita do olho, e eu tive que passar por algumas cirurgias no nariz, na órbita. A boa notícia é que não piorou, a má é que não melhorou. Os meus adversários políticos gostam de dizer que eu estava numa suruba e que deu tudo errado, mas como Belo Horizonte é uma cidade onde todo mundo se conhece, as pessoas lá sabem que as surubas das quais eu participei sempre terminaram muito bem e sem violência, então não é uma história que pegou. Quando eu falo, portanto, do papel das prefeituras e das câmaras em reocupar os centros, eu gostaria de dizer que, claro, cada centro é um centro, né? Meu amigo que vem de Recife tem uma realidade muito diferente, no sentido em que ali há um desenho colonial, há uma cidade à beira-mar, há um conjunto de características muito próprias que a gente tem que levar em consideração, tal como aqui em São Paulo, no Rio. Mas há uma situação que se dá em muitos centros e que, de certa maneira, o final do século XIX culminou num conjunto de inspirações que levaram o centro de Belo Horizonte a ser muito especial. Esse é o desenho que todos vocês conhecem e que tornou essa cidade muito mágica, né? O Cerdá fez o plano de expansão de Barcelona e, portanto, ele, de maneira a modificar a lógica orgânica da antiga cidade, criou este mapa ortogonal, que é uma ideia, né, antiga, romana, e que mostra que, assim como nos quadros, nas telas, você queria que eu ficasse de cá, que assim como nos quadros e nas telas, num retângulo, num quadrado, você é capaz de fazer várias coisas incríveis. Na mesma tela branca quadricular, você pode fazer coisas muito maravilhosas. E Barcelona é uma cidade que teve esse grid como uma determinação, e comparado aos demais ali, vocês podem perceber a diferença. Eis aí a Cidade Luz. O Napoleão III, quando quis modificar a lógica de uma cidade colonial, colocou ali no Hotel do Ville, né, na prefeitura, o Barão de Haussmann, que começou a abrir, num primeiro momento, a Rivoli, que era o eixo X, a Sebastopol, que era o eixo Y, e nesse plano ele começa a cortar a cidade com os bulevares e criar uma lógica habitacional muito similar, né, com 3 andares, um quarto recuado, um telhado chanfrado para permitir a luz e, claro, com largas avenidas para trazer não só por cima o saneamento, mas com uma rede de esgotos e também evitar barricadas, que não fazia mal ali para o regime que se colocava. E nós temos, né, Olmsted, que percebe que aquela ilha de Manhattan, que só virou isso porque os antepassados do meu amigo ali resolveram tirar os holandeses da nossa praia, ele percebeu que uma cidade que se expandia num grid indefinido, numa ilha, poderia ser muito sufocante. Então ele abre, né, e permite um espaço onde a cidade respire, onde a cidade se veja, e o Central Park de Nova York também inspirou muitos outros lugares. E, para vocês, nós temos aqui no continente latino-americano, o que eu chamo, né, de um Sin City da vida real, para quem não era muito dado a criar
organicamente ruas naquele joguinho que eu adorava jogar e já fazia o grid de uma vez e ia dividindo entre residencial, comercial, industrial, tudo ali muito perto. É La Plata, né? Que já mistura bem, como vocês podem ver, conceitos de Barcelona, de Paris e de Nova York. E está aqui a minha cidade, né? Essa é a cidade de Minas. Não sei se vocês já viram essa planta, mas eu tenho um orgulho querido desse projeto. Vou chegar mais pertinho aqui, pode? Como vocês podem perceber, Minas Gerais é uma costela de São Paulo. Foram os paulistas que resolveram sair aqui de São Vicente, lá para dentro, procurar as preciosidades, que passaram a percorrer caminhos e a gente teve a maior cidade da América, né, por anos, chamada Ouro Preto, muito inspirada no desenho colonial português. E Ouro Preto era a capital de Minas Gerais e foi por muito tempo até que a República aconteceu e a República Brasileira transforma o nosso estado numa federação, muito parecido com os Estados Unidos, e a Constituição Mineira diz num artigo que nós teremos que ter uma nova capital. E os congressistas passam a votar entre 5 opções qual seria o lugar onde seria construída essa nova capital. Havia no miolo do estado, entre posto de gado, que era o Curral del Rei, que já no período republicano resolve mudar de nome, e entre Novo Horizonte e Belo Horizonte escolhe Arraial do Belo Horizonte. E aí, esse Arraial do Belo Horizonte era uma das 5 opções. Foram 3 votações, ninguém dava nada pelo Arraial de Belo Horizonte e venceu por 2 votos. Com uma condição: a construção da cidade teria que durar de 17 de dezembro de 1893 até 17 de dezembro de 1897, senão a capital permaneceria em Ouro Preto. E como vocês podem ver, a planta se inspirou, claro, no quadriculado de Barcelona, nos grandes bulevares de Paris, está aqui a nossa Étoile, que é a Praça Raul Soares, né? E no Central Park, ou no Parque Municipal. Mais do que isso, é uma ode ao positivismo, né? Nós temos aqui ícones da República, a Praça da República, o que seria o Congresso Estadual e o Poder Judiciário, ligados ao Poder Executivo, onde fica o Palácio da Liberdade, e o parque é aquela ideia de uma área natural e não racional, dentro de uma planta muito organizada, ladeada da Praça Tiradentes, Benjamin Constant, 15 de junho, Constituição Mineira, e 15 de novembro, a nossa Proclamação da República. E eu poderia mostrar todos os símbolos que estão aqui, mas vocês já percebem o que Minas Gerais queria, portanto, ser a partir da nossa nova capital. E esse daqui é o desenho atual. Esse daqui, para quem não conhece, é o centro de Belo Horizonte. Como vocês notam, o tempo comeu um pedaço considerável do parque, né? O rio que passava dentro do parque foi transformado em parte numa avenida, né? O que eu acho que é uma ideia muito boa. Aliás, Paris, eu não sei porque não adotou isso, passando ali um conjunto de pistas em cima do Sena, ou mesmo Londres, que poderia fazer uma via de carros em cima do Tâmisa, mas nós conseguimos aqui transformar o nosso principal rio de Belo Horizonte numa via expressa. Tem um nome chique que chama Boulevard Arrudas, né? E vocês podem perceber também aqui está o metrô, porque em Minas tudo é trem, então o nosso metrô também é ele não é de baixo da terra, ele é de superfície. E, gente, o centro específico de Belo Horizonte, ele se dá nessa região aqui, mais delimitada no entorno do parque. Essa é a Praça 7, ok? Que é o entroncamento da Avenida Afonso Pena, que é a principal avenida, com a Avenida Amazonas. A ideia original era que o centro fosse aqui, mas a cidade você pode até planejar, mas não pode ordenar. E aqui está o centro. Esse vereador que vos fala mora aqui, num edifício modernista do Rafael Ardi Filho. O meu bar fica aqui, no edifício do Automóvel Clube, e o escritório que eu ocupo está aqui, num prédio do Niemeyer. E minha festa de arromba de 38 anos, que o Raul não foi nesse sábado, aqui para 600 pessoas, no Cine Teatro Brasil, de 1932, uma joia de arte déco, que já foi o maior cinema da América Latina. Como vocês podem ver, ao contrário do centro de São Paulo ou do Rio de Janeiro, o centro de Belo Horizonte não é desocupado. Ao contrário,
é muito difícil encontrar um apartamento vazio no centro de Belo Horizonte. Inclusive o meu tem 350 metros quadrados. Vários dos edifícios que têm apartamentos tão grandes estão passando por uma espécie de república chique, onde convivem profissionais liberais, advogados, médicos e outras pessoas que descobriram que morar longe da região central e ficar 2 horas no trânsito não faz sentido. Essa planta, gente, foi basicamente a ideia de Belo Horizonte até os anos 40, quando um carinha muito dinâmico virou o que as pessoas passaram a chamar de prefeito furacão. O nome dele era Juscelino, ele achava tudo isso aqui muito antigo, e aí ele resolveu, diante de um lago que foi construído pelo prefeito anterior, chamar um grupo de arquitetos que tinha construído o Palácio Capanema, no Rio de Janeiro, e que tinha se inspirado muito na Carta de Atenas, do Le Corbusier, para imaginar o que Belo Horizonte deveria ser na sequência. E surge, portanto, o berço da arquitetura moderna brasileira, a Pampulha, né? Que é, basicamente, bem para lá. Quando o JK foi governador, ele estica a Amazonas lá naquela direção, criando uma cidade industrial. Então, o centro é um lugar que pulsa na direção norte, pela Pampulha, oeste, para Contagem, e nos anos 90, aí eu passo a ocupar o centro da nossa cidade, surgiu na borda de Belo Horizonte, numa cidade chamada Nova Lima, onde os ingleses mineraram bastante, uma Câmara Municipal e um prefeito que falaram o seguinte: aqui vocês podem fazer tudo. Bem-vindos, senhores da construção civil, a terra está à disposição. E, de repente, nas bordas de Belo Horizonte, começou um boom imobiliário, com prédios enormes, residenciais, caríssimos, e as pessoas que moravam, por exemplo, no Lourdes ou no Funcionários, ou até no centro, começaram a ir para lá, porque é muito chique, não tem pichação, não tem perigo, não tem barulho de ônibus. Olha só, parece até Miami, aquela jequice que muita gente gosta de visitar. Acontece que o excesso de regras para se construir nesta parte da cidade tornou inviável para o mercado imobiliário continuar fazendo o que ele fazia, construir. E enquanto as cidades da região metropolitana permitiam uma maior liberdade, Belo Horizonte restringia. E o mercado e a própria população encontram o meio. Claro que ir do centro de Belo Horizonte para Nova Lima, nessa direção, é um inferno. É um inferno e as pessoas gastam meia hora para sair das suas garagens. Ocorre que é lá que está surgindo um conjunto novo de residências. O que fazer? Deixa eu mostrar para vocês, aqui ladeado dessas joias, algumas das joias que a gente tem lá. Essa eu vejo da minha janela. É o edifício Acaiaca, que só foi desbancado em altura pelo À Noite, no Rio de Janeiro, que está passando por um retrofit e vai ficar muito legal. E o edifício Acaiaca tinha no seu térreo um conjunto de lojas, ó que obviedade. Um cinema maravilhoso, onde eu chorei quando o Mufasa morreu, segurando a mão do meu pai, vendo o Rei Leão. Uma sobreloja, salas comerciais e agora está sendo feito até um terraço com um café. O edifício Acaiaca é o terceiro mais alto da cidade de Belo Horizonte. E isso é uma vergonha. Isso é assustador. Porque ele é da década de 40, ele tem um subsolo onde existe um abrigo antiaéreo, por lei federal de Getúlio Vargas, afinal, claro, Adolf Hitler ali preocupado, né, com o fronte ocidental, o fronte oriental, e aquele tal de Belo Horizonte, o que vamos fazer, bombardear, não sei. Então vocês têm, alguns edifícios da nossa cidade têm um abrigo antiaéreo por causa da Segunda Grande Guerra. Esse é um. Agora, com todo o processo de inovação do mercado de trabalho, com o trabalho remoto, com a digitalização, com o Zoom, com o que a pandemia já nos ensinou, as salas do edifício Acaiaca começam a ficar vazias, como a maior parte das salas dos edifícios comerciais do centro de Belo Horizonte. Escritórios de contabilidade, bancos, ambientes de advocacia e tantos outros lugares que sempre ocupavam muitos espaços estão ficando vazios, enquanto apartamentos para você morar não se encontram.
Atrás do Acaiaca, como vocês podem ver aqui na rua da Bahia, há um largo estacionamento, um terreno enorme, de área inclusive maior do que o Acaiaca. Mas se hoje algum empreendedor quiser fazer esse belo exemplar de Art Deco, ele não consegue. No primeiro lugar, ele teria que fazer, pelo menos de acordo com o tamanho, acho que 6, Raul, andares de garagem. Quantas vagas de garagem tem o edifício Acaiaca? Nenhuma. E todo mundo passa bem. Porque aqui na porta tem ponto de ônibus, 2 quarteirões para trás tem a principal estação de metrô da cidade, porque existe uma coisa chamada mobilidade, e ela fica mais fácil quando há densidade habitacional. O Acaiaca não tem as vagas de garagem, e ele também não poderia ser construído hoje, porque ele ocupa todo o desenho do lote. Não. Há em Belo Horizonte, como há em vários lugares, os tarados do recuo. É uma pessoa que verdadeiramente tem uma obsessão sexual em fazer com que os prédios fiquem mais para dentro do terreno. Não, nada de criar uma linearidade na calçada que torna o ato de caminhar em Paris uma coisa deliciosa ou de passear por Nova York com uma atividade única. Não. Vamos fazer uma espécie de calçada dentada, ok? E vamos dar às pessoas que moram ali viseiras para elas nunca observarem a rua na sua infinitude. A gente só vai poder ver o vizinho de frente. E outra coisa que também você não poderia fazer se fosse hoje, o compacto dos espaços. Se esse fosse, por exemplo, um ambiente residencial, Raul, a metragem dos apartamentos, as regras do teto, tudo seria estipulado por milhões e milhões de regras, e quando esse projeto chegasse para aprovação na prefeitura, o tempo levaria mais ou menos 2 anos até o alvará de construção sair. Por que é que os centros das cidades não mudam? Por que é que eles permanecem como estão? Esse é um edifício Art Deco, e nós temos esse. É o primo mineiro do Copan, ok? Aquela joia que vocês têm aqui, com Dona Onça e tantos outros lugares que eu vou, e que está, obviamente, no livro maravilhoso do meu amigo, que eu já li, e vou ler a nova edição, né? Ao lado do Conjunto Nacional, que é mineiro, de desenho, né? O Terraço Itália. Assim como o Copan, o Oscar recebeu essa encomenda do João Rola, que era um empreendedor e que queria muito ajudar o JK a projetar Belo Horizonte. O Juscelino era governador e falou que esse conjunto seria para a capital mineira o que a Torre Eiffel é para Paris ou que o Rockefeller Center é para Nova York. Nessa parte aqui, isso seria o hotel. Aqui nós teríamos um tipo de conjunto residencial, aqui outro, E embaixo nós teríamos boate, supermercado, restaurante, uma cidade dentro da cidade. Corbusianismo puro, né? Modernismo na veia, aplicado em quantidades cavalares. E você tem ali ainda um desenho único, depois vocês podem procurar, que é o semiduplex, que com uma diferença de desnível de um espaço para o outro a cada lado do prédio, garante luminosidade natural o dia inteiro. Esse edifício é uma cidade de fato. Num quarteirão típico de Belo Horizonte, de 120 por 120 metros, moram 6.000 pessoas. A síndica é uma espécie de Idi Amin, ela está ali há 30 anos no poder, e ela se tornou uma grande adversária minha, porque eu decidi tombar esse conjunto artístico para que ela não continuasse fazendo as intervenções criminosas que desfiguravam a arte do Oscar Niemeyer. Durante a pandemia, esse foi um símbolo de resistência da cidade, porque um morador anônimo projetava de uma das janelas mensagens para a cidade inteira na parede do JK. E o centro inteiro ficava esperando qual ia ser a mensagem do dia. Tem um caso curioso que 2 moradores lá, que são meus eleitores, pediram, um morador pediu para que eu, conhecendo já quem era o anônimo, pedisse a ele projetar: quer casar comigo, Júlia? E, enquanto isso, ele dava um jantar aqui e pediu para ela olhar na janela. Isso não é só uma brincadeira de projeção, isso é o que dá alma a uma cidade. A convivência entre vizinhos, a densidade que um prédio desse tem e, claro, quantas vagas de garagem? Pouquíssimas, nesse caso aqui. Certamente não é uma por cada apartamento. Hoje, nenhum arquiteto, nenhum incorporador, ninguém conseguiria construir isso em Belo Horizonte. Esse é o segundo edifício
mais alto da nossa capital. E aqui vocês veem o símbolo que dá a bandeira Belo Horizonte, que é a Serra do Curral. Vocês têm uma dimensão, né, do que é o nosso espaço urbano, cercado, né, das montanhas mineiras. E cá no fundo, parecendo de novo o Rei Leão, né? Que parte é aquela, pai, onde o sol não bate? É Nova Lima, filho. E aqui, em Nova Lima, cuja lenda urbana, né, diz que as construções mudaram o microclima de Belo Horizonte ao impedir as correntes de ar de vir para cá, é onde há um boom imobiliário sem igual. Ou seja, as pessoas estão construindo lá e o IBGE mostra que Belo Horizonte perdeu habitantes enquanto a região metropolitana cresceu. Nós somos a terceira região metropolitana, atrás de São Paulo e do Rio. Esse, por exemplo, é um belo exemplar que eu trago para vocês. É o edifício Mesbla. Aqui existia a loja de departamento famosa que todo mundo conhece. E aqui era o edifício da Minas Brasil, uma seguradora. De cá, nós não temos um edifício residencial. De cá, nós temos um edifício residencial de um incorporador que venceu uma loucura de desafios durante anos para conseguir fazer apartamentos para as pessoas morarem, em frente à Praça da Rodoviária. Claro que já vendeu tudo. Claro que já vendeu tudo. Mas ele é alguém com muito recurso, muita paciência, muita força de vontade e ama demais a cidade e não queria ver o prédio abandonado. Não precisa ser assim. Portanto, eu vou aqui oferecer 5 ideias para a gente fechar e eu passar para o outro convidado, que eu acho que como vereador, presidente da Câmara e, claro, já declaradamente pré-candidato a prefeito de Belo Horizonte nas eleições desse ano, o JK tinha 38 também, quando assumiu. Eu queria oferecer isso porque, nos anos que eu estou ali na Câmara Municipal, eu vi cenas dantescas de um plano diretor ser aprovado sem que pelo menos 90% dos meus colegas tivessem lido. Aliás, a versão que foi votada chegou 5 minutos antes da votação, foi protocolada como uma emenda para derrubar todas as minhas emendas e eu pedi para ler a Bíblia, porque na Câmara Municipal de Belo Horizonte a gente lê a Bíblia antes de começar a sessão, e li a Bíblia por 45 minutos, até que toda a minha equipe colocasse todas as emendas de novo na subemenda, ok? Gente, eu vejo que os vereadores querem uma coisa, que é justo, ser eleitos e serem reeleitos. E, de acordo com o nosso sistema, eles buscam ali lugares onde eles vão conseguir os eleitores. E há uma visão muito fracionada da cidade. Tapar o buraco da rua, podar a árvore que está incomodando o fio, garantir que o posto de saúde funcione, que é isso, tudo muito válido. Mas a visão dinâmica da cidade, o planejamento da cidade, é algo que fica muito aquém dos espaços de Câmara Municipal. Aí, eu ofereço para vocês o primeiro ponto. O centro de São Paulo é uma joia. Os prédios que aqui estão, como esse daqui, no passado era uma igreja, havia uma fonte, os escravos na parte do dia pegavam água, na parte da noite jogavam capoeira. E nesse espaço compacto aqui, o Oscar meteu uma torre como aquela. Eu estou aqui com vocês num lugar que vale milhões e milhões e milhões de reais. Consigo fechar os olhos aqui e ver um loft gigante, vendido para alguém que saiba morar, porque nós precisamos de mais Raul Justilores no Brasil, ensinando as pessoas o que é morar, o que é viver, para que as pessoas não sejam assim apenas quando elas viajem, né? Para onde você foi nas férias? Para Paris. E o que você fez em Paris? Caminhei nas calçadas. Inclusive, almocei num restaurante muito gostoso, no Maré. Fiz compra caminhando ali no sábado. Peguei o metrô para ir até outra parte da cidade. Visitei museus. Fiz um piquenique no parque. E quando você está em Belo Horizonte, o que você faz? Não, eu acordo, pego o meu carro, gasto 2 horas para ir para o trabalho, fico lá o dia inteiro, depois mais 3 para voltar, ligo o Netflix, repito no dia seguinte, e no final de semana eu estou exausto e vou no máximo no shopping. Uma cidade assim destrói um tecido urbano e, portanto, como isso surgiu lá em Atenas, quando criaram o tecido urbano, também destrói a democracia. Porque você para de conviver com quem é diferente, você para de esbarrar em pessoas que pensam de modo diverso de você e você para de conhecer a cidade onde você vive. As pessoas da minha festa de aniversário, até mais ou menos antes de consumirem a 4ª dose, estavam maravilhadas
com lugar no centro da cidade em que elas vivem e que elas nunca tinham ido. E elas pensavam, nossa, mas que lugar legal, por que é que eu nunca vim aqui antes? Um dos problemas das pessoas não irem é mais ou menos esse daqui. Não é só o caso de Belo Horizonte, é também o caso de São Paulo. Você tem um lote, estou pegando aqui um lote, Raul, que está num cruzamento, lá em Belo Horizonte, onde existe a Avenida dos Andradas, um eixo, né? Aqui deveria ser Rio, lembrem disso, né? Vocês podem ver essa imagem de outro jeito. Aqui está um largo rio, aqui estão muitas fachadas ativas e no final de tarde tem muitos belo-horizontinos sentados num boteco aqui tomando uma. E claro que nesse lote aqui, que é um estacionamento, isso é uma vergonha, isso é um vexame, isso é um absurdo numa cidade do nosso porte. Onde há um estacionamento, poderia haver muito bem uma torre residencial, de preferência bonita, que não é pedir muito, porque nós temos a UFMG, com a Faculdade de Arquitetura, nós temos a PUC Minas, nós temos escolas maravilhosas, e se Belo Horizonte se tornar um boom arquitetônico, até os estudantes de São Paulo e do mundo inteiro vão querer ter um trabalho aqui também. E aí você sobe isso na direção da densidade, não me mete nenhuma vaga de garagem, cria todo um térreo de fachadas ativas e coloca as pessoas para morar aqui. Eu começo, assim, a requalificar o centro de Belo Horizonte. Porque dar aquele tapinha na praça, pintar uma tintinha de ciclovia na principal avenida, falar que está investindo no centro sem colocar gente para morar, é desconsiderar tudo que o meu amigo Washington Fajardo fez tão bem no centro do Rio de Janeiro. O que reorganiza e cria um centro maravilhoso é o fato das pessoas morarem lá. Então você tem aqui dinheiro desperdiçado, ambiente de moradia desperdiçado, você tem um desperdício constante neste lote, que faz parte de uma parte planejada. Outra coisa, e que eu já falei e que eu vou repetir, nossa, que saco que é prédio recuado. Para que isso, galera? Para que não usar toda a densidade do quarteirão? Se você não faz isso, eu ainda vou ter com o Raul a Azevedo Lores, né, que vai ser... o Albertinho tem aquela palestra, por favor, não seja chato. Nós vamos ter Azevedo Lores, por favor, não seja barango. Sabe, é uma ideia de morar com bom senso. E nós, não seja cafona, é mais legal. Nós não vamos tolerar essa ideia de lotes que não podem ser ocupados na sua plenitude. Olha isso daqui, gente. Você vai construir um prédio no centro da cidade ou nas bordas do centro, e aí você cria essa área permeável. Claro, isso daqui é que está evitando todas as enchentes de Belo Horizonte, ok? Certamente. Não seria, por exemplo, um teto de captação de água de chuva, captação de energia solar e reutilização. Não, é este jardinzinho aqui recuado, com esta coisa horrorosa de vidro aqui. Geralmente, quando é vidro, ainda salva, né? Temos bairros em Belo Horizonte que são simplesmente muralhas construídas o tempo inteiro. E o centro, os prédios que vão vindo novos, vão vindo assim. Beleza. Então, o recuo é inimigo da reocupação do centro. Completo. Porque o recuo tira do incorporador a capacidade de fazer apartamentos mais baratos, maiores, mais ventilados, mais atrativos e destrói a possibilidade financeira de você competir com bordas que vão poder construir mais barato. Então, o recuo é inimigo da reocupação. E está aqui o prédio mais alto de Minas Gerais. Ontem eu fui lá pela primeira vez ter uma reunião. Como é que você usou? Hã? Não, mas Belo Horizonte está a 20 metros daqui. 20 metros você tem Belo Horizonte. E aqui tem uma rotatória. Por que horas? Onde eu vou meter o prédio mais alto de Minas Gerais? Quem sabe na porta da principal estação de metrô da cidade? Como fazem Hong Kong, Singapura, Tóquio? Não. Quem sabe num bairro na área central como Barro Preto, que é feito na sua maioria de galpões de 2 andares? Não. Eu vou colocar em Nova Lima, cujo acesso de Belo Horizonte é uma rua. Uma rua de 2 faixas, embaixo de um pontilhão de mineração, dá acesso ao maior boom imobiliário e onde está o maior prédio da cidade, espelhado. Espelhado. Por que é que em 1950 eles fizeram a Caiaca e nos anos 2000
ergueram esta torre? Porque a legislação, os vereadores e os prefeitos fizeram isso acontecer. E quem elege prefeitos e vereadores? Vocês. Se não candidatam, estão elegendo alguém, a menos que votem nulo ou não compareçam. E isso daqui vem da urna. E vem de vocês. Todos vocês fizeram isto acontecer. Por quê? Porque geralmente os assuntos que apaixonam as pessoas, o aborto, o porte de armas, todos esses temas que fazem todo mundo lá ficar postando na mídia social, gosto de todos, não gosto de todos e por aí vai, não pensam as cidades onde a gente vive. Sou professor de Direito Constitucional e Teoria da Constituição e Teoria Geral do Estado, ensinando que lá em 1600 e pouco, a Paz de Westfália engoliu as cidades. Surge a França e desaparece Paris, né? Surge daqui a pouco a Alemanha e lá se foi Berlim, Hamburgo, Munique. Surge a Itália e lá se vai Veneza, Roma, Milão. O Estado-nação é esse bicho enorme que traz a atenção para uma capital, para um congresso, para a reforma tributária e esquece que no nosso dia a dia o que conta é ônibus, esgoto, moradia, trânsito. Poucas vezes isso é tratado em Brasília. Mas as câmaras municipais que se movimentam, posso dar vários exemplos, corrigem esse problema. Esse daqui é o nosso Otton Palace. Ele é feito na Avenida Afonso Pena e funcionou até a pandemia, quando ele se tornou num ambiente completamente fechado. Eu batalhei muito, para além da minha função de vereador, para atrair um investidor, para conversar com as pessoas e motivar elas a comprar. Belo Horizonte é uma cidade que não permite ventilação mecânica, ou seja, para retrofitar este prédio maravilhoso que dá frente para o Parque Municipal, onde nasce o sol atrás da Serra do Curral, onde a pessoa tem uma visão incrível, e ele tem metrô, ônibus, um parque, padaria, tudo na frente dele, você não pode transformar isso num apartamento de uma maneira economicamente viável, porque o banheiro vai ter que ter uma janela. Quem fez essa lei? Algum burocrata maldito da Prefeitura de Belo Horizonte. E não há força que a gente faça na Câmara Municipal para mudar isso acontecer. Porque, claro, a maior parte é da base do prefeito e tão somente fala amém, porque a Prefeitura quer. E quantos eleitores foram na urna perguntando que vereador está propondo ventilação mecânica na minha cidade para que o Otton Palace não fique abandonado? Os vereadores representam muito a cidade, muito. Eles falam o que o povo quer ouvir e são eleitos conquistando o voto assim. Não pode ter ventilação mecânica, não tem vaga de garagem suficiente, 1000 problemas para criar um belíssimo rooftop no topo. Então, o retrofit merece na cidade, por parte da Prefeitura, um tapete vermelho, champanhe, morangos, e tudo mais que alguém quiser para pegar um edifício como esse que está vazio, não deixá-lo transformar-se numa ocupação, que pode até dar habitação, mas vai desmoronar com o valor da área e com a vontade das pessoas morarem ali. E ocupação não é política de habitação, a ocupação acontece com uma falha do governo e uma falha do Estado. Subindo aqui a Rua da Bahia, você tem um prédio da FEComércio que estava levando 5 anos para ter a sua reforma aprovada e foi ocupado. E a Prefeitura, quando instada pelo Poder Judiciário, se queria desocupação, disse não. Ela impede o incorporador de fazer a reforma, ela dificulta o uso do edifício, ela torna tudo aquilo um problema econômico e comercial para ser feito, gera a possibilidade de pessoas que, obviamente, estão injustiçadas socialmente e começa a engolir a região com problemas. O IPTU progressivo está na Constituição desde 1988. Prédios vazios tem que pagar caríssimo. Uma pessoa que tem um lote no centro da cidade e não usa de maneira densa, tem que pagar caro. Mas os prefeitos não têm coragem de implementar o artigo 173. Por quê? Isso sim faria isso mudar. E por fim, aí não tem jeito. Eu fui síndico 2 anos e amei ser síndico. E batam palmas para os síndicos de vocês. Síndicos são pessoas importantíssimas, porque eles zelam por um domínio comum.
A maior parte das pessoas, se não gosta, né, de pensar em que vai votar em vereador, imagina se ela vai na reunião de condomínio. Discutir se os elevadores estão para cair, se o encanamento do prédio está para corroer-se por inteiro, discutir por que estão jogando lixo no fosso, discutir o jardim na frente do prédio e o cuidado das calçadas. Em Belo Horizonte, as calçadas são função dos proprietários. Só que essa calçada que eu peguei, por exemplo, está na frente de um prédio abandonado. O asfalto em frente está em dia. Porque é função da prefeitura asfaltar. Onde o carro passa, tem que estar um brinco, um tapete sensacional. E não é função do proprietário. Já a calçada, que Jane Jacobs tão bem falou, ela pode ficar destruída porque ela é função do proprietário. E a prefeitura, portanto, ela tem só que fiscalizar. Que tal inverter um pouco a lógica? Foi o que eu também propus no plano diretor. Por que não cuidar das calçadas com o mesmo zelo que se cuida do asfalto? Por que não fazer das calçadas ambientes mais pensados para acessibilidade, mais agradáveis, mais arborizados? Em Belo Horizonte, vejam o que um vereador sofre e a prefeitura não muda. Quando uma árvore cai, ou quando ela tem que ser cortada, porque ela está oferecendo risco, uma empresa corta, outra empresa destoca e uma terceira empresa planta. Claro que não há comunicação e intersetorialidade. E aí, para não deixar o problema durar muito tempo, surge uma ideia genial. Acimenta-se o lugar onde havia uma árvore. De uma cidade já conhecida como a cidade vergel, uma cidade jardim. E um centro profundamente arborizado vai ficando completamente cinza, desagradável, quente. Vejam, cuidar das calçadas de uma parte central da cidade não pode ser do jeito, desculpa meu correligionário, mas é uma dica, do jeito que estão fazendo aqui. Eu passei numa obra ali em frente ao comércio, tem 2 operários trabalhando, comerciante. Primeiro, o cara vai perder o voto, né? Eu sou uma pessoa muito focada. Segundo, ele vai perder dinheiro, o comerciante. Você vai fazer uma reforma no centro, trabalha à noite, trabalha de manhã, trabalha de tarde, tem que ser rápido e tem que ser bom. E não pode ter, igual aqui na casa de Francisca, né? Meu olhar de vereador também viu, acabaram de fazer uma calçadinha nova aqui. Lá veio alguma companhia, não sei se de gás, de luz, de esgoto, já quebrou o passeio, reformou de maneira tosca e jogou no lixo um trabalho. Por que eu falei do síndico? Porque um prefeito tem que ser zelador, tem que gostar de caminhar nas ruas, olhar, abrir um buraco, calçada está ruim, aqui cortaram uma árvore. Dá para fazer isso numa cidade de 487 bairros? Não, por isso existe a palavra que vem do latim, o vereador, que vereia, que vê os caminhos e aponta o que pode ser melhorado. Numa união de prefeitura e Câmara, independente se é oposição, base, independente, mas que trabalhe com propósitos para a cidade, isso é muito possível. É o caso de Maringá, no Paraná, que é um belíssimo exemplo, e de tantas outras que eu posso citar. A partir do momento que a gente faz isso, gente, a gente reocupa o centro da cidade. E reocupar não é só, por exemplo, transformar um prédio desse no lugar de muitos apartamentos. E eu sei que nós teremos aqui, em qualquer lugar do mundo, mas sobretudo no Brasil, em alguns lugares das faculdades de arquitetura, os profetas da gentrificação. Ah, mas vai gentrificar. Não gentrifica porra nenhuma. O que há no Brasil não é gentrificação, é abandono. Ai, se alguém fizesse aqui um negócio de luxo e vendesse. Se tem alguém comprando de luxo aqui, um de classe média alta desocupou ali, o de média desocupou lá, e como num efeito cascata, você vai criando habitação em escadinha na cidade. Porque essa não é a única política de ocupação. Da mesma forma, criou um de luxo aqui, nesse ali que está abandonado, do Niemeyer, o programa Minha Casa Minha Vida, ao invés de construir um conjunto habitacional lá na PQP, pode pegar um edifício vazio, como esse, todo com pilotis aberto, e fazer unidades habitacionais sociais. Ah, mas não dá para misturar. Nunca foram na Rua 57, em Nova York, onde há uma obra de arte do Bjork, né? Arquiteto premiadíssimo, que junta no mesmo prédio apartamentos de alto luxo,
apartamentos de classe média e apartamentos de habitação social, porque as cidades ricas, pujantes e livres misturam as pessoas. Misturam as pessoas e passa todo mundo bem. Claro. Então, assim, eu quero deixar essa mensagem para vocês porque eu sou um cidadão que ama a minha cidade. Eu não cogito sair de Belo Horizonte. Sou mineiro, sou do mundo, sou Minas Gerais, viajo para caramba, batendo 93 países agora com muito amor em conhecer toda a cidade que eu puder. Mas o meu lugar é Belo Horizonte, e é o centro de Belo Horizonte. É ali que eu amo, é ali que eu quero ficar, pois não há lugar melhor que BH. É ali que estão as pessoas que são minhas amigas, que convivem comigo, a melhor comida do planeta, a gente mais generosa, mais hospitaleira, mais bacana, do carnaval mais legal do Brasil, que surgiu no centro de Belo Horizonte, quando um prefeito fechou uma praça e as pessoas ficaram bravas e foram lá fazer um movimento chamado Praia da Estação. O povo mineiro tem uma capital incrível e tem um centro com um potencial que eu vejo, muita gente vê, mas não basta querer fazer, tem que saber fazer, se aliar, como no livro do Raul, políticos, incorporadores e empresários e arquitetos. Essa, para mim, é uma santíssima trindade. Quando políticos, empresários, incorporadores e arquitetos dão as mãos, aí você tem algo muito incrível, como o Conjunto Nacional, Terraça Itália, o Martinelli, o Banespa e tantas outras coisas. Eu tenho usado o mote lá na minha pré-campanha, essa jabuticaba que o Brasil criou, que é o TTT, Teto, Trabalho e Transporte. As pessoas no Brasil, na minha cidade, merecem morar melhor. Desde quem tem muito dinheiro e escolheu morar num condomínio, e ela mora pessimamente, mas ela não percebe. Ela tem que morar numa área densa e não gastar tanto tempo no trânsito. Desde a classe média, que está exprimida em bairros com apartamentos em que você pode botar só a cama de casal na suíte. Desde a classe que vive nas favelas, sem saneamento, sem serviço público, apinhadas num lugar e reféns do tráfico. E desde as pessoas em situação de rua, que não contam, é impressionante, com uma política exitosa em quase nenhum lugar do Brasil. Isso é teto. Trabalho é desburocratizar, e desburocratizar pela construção civil é quase um New Deal urbano que a gente está precisando. Se a gente enche as cidades brasileiras, que estão cheias de pessoas sem onde morar, de uma construção civil pujante, o trabalho vem, a incorporação vem, o empreendedorismo vem, tira a burocracia do caminho, tira a baranguice do caminho, a coisa vai. E quando você adensa e cria uma lógica que as pessoas moram próximas onde ela trabalha, onde ela se diverte. Tive aula na London School of Economics, onde, se tudo der certo, eu me transformo em mestre em cidades daqui a pouco, com o Carlos Moreno, que é o assessor da Ana Hidalgo, né, que criou a cidade 15 minutos. E ele me fala, ele nos ensina muito isso. Morar longe, demorar muito tempo, isso não é uma cidade, isso é um sofrimento. E a gente não merece sofrer, a gente merece ser feliz. E é por isso que eu estou aqui, porque eu acredito muito nessa ideia. Tenho certeza que eu acredito que as nossas cidades e os centros das nossas cidades vão dar muito orgulho, porque outros lugares do planeta já passaram por dificuldades similares. O Maré já foi um lixo, Hell's Kitchen já foi uma tragédia, Londres já teve seus problemas e tudo passa muito melhor hoje. O brasileiro, que é muito melhor, mais criativo, mais resiliente, vai conseguir isso fazer de um jeito ainda mais fascinante. Tá bom? Boa noite, muito obrigado. Olha, muita coisa para refletir e pensar no que o Gabriel falou. Acho que vou destacar 3 coisas, né? Uma que tem a ver não com o que ele falou, mas com quem ele é, né? Ou seja, o vereador que caminha pela cidade, que sabe onde é o melhor shopping de BH, onde anda de bicicleta, onde compra, onde empreende, etc. É muito comum, eu sou jornalista há quase 30 anos, que quando eu pergunto para os meus amigos em quem eles vão votar para vereador, vem uma resposta mais ou menos assim: vou votar em tal porque eu conheço. Ponto final. Vou votar em Y porque é do meu bairro. Vou votar em tal porque ela é trans, ou porque ele é médico,
ou porque ela é jornalista. E aí minha pergunta seguinte é, mas e a plataforma dele ou dela? Ou seja, além de morar no seu bairro, de ter a sua mesma profissão, de ser trans, de ser militante, o que ela acha da Cracolândia? Ou do centro? Ou do Rio Pinheiros? O que ela acha de habitação? E de outras competências da prefeitura? A pessoa não passou 5 minutos pensando no seu voto. Ou até aproveitando esse período de pré-campanha, de perguntar. Já que o vereador é alguém conhecido, olha, qual é a sua proposta? Você estudou sobre o assunto? Você estudou o que fazer com os armazéns da Moca? Ou com os casarões de Campos Elíseos? Ou o que fazer no Parque Dom Pedro? Ou o que fazer na Vila Leopoldina? Ou seja, nós temos uma culpa gigantesca. Assim, se eu perguntar aqui, e imagino que vocês, num dia de chuva, trânsito, calor de 40 graus no calçadão, vocês estão aqui, vocês são pessoas muito interessadas no centro da cidade. Quem está nos vendo no YouTube também, mas esses aqui são ainda mais interessados. A gente tem que fazer esse tipo de exercício e de pergunta. A gente, às vezes, fala, tal pessoa é honesta. Gente, ser honesto é o mínimo. Você vai votar em tal vereador porque é honesto. Eu faço aquela cara, tipo, e... Então, nós temos que ser bem mais exigentes. Uma segunda coisa que ele falou sobre adensamento. Hoje de manhã, porque Marcelo e eu não nos cansamos de nos encontrar e nos ver, participamos de um evento na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, que é uma espécie de outro universo, outro planeta, mas essa é uma cidade grande, não estamos na mesma cidade. E para variar, houve aquelas perguntas de adensamento, estão destruindo com pinheiros, alto de pinheiros, etc. E eu na hora pensei, não falei porque literalmente a gente já tinha estourado o tempo, mas eu pensei, para mim, me ofende muito mais que haja um estacionamento do McDonald's, um latifúndio, na esquina da Henrique Schaumann com a Rebouças, há décadas, e que ninguém se incomoda. Você está num lugar onde tem metrô, onde tem corredor de ônibus, uma das áreas mais valorizadas da cidade, equidistante a Faria Lima e a Paulista, eles têm um estacionamento do McDonald's. As pessoas se incomodam se aquele estacionamento virar um prédio, de apartamentos, ou de escritórios, ou qualquer coisa. Quando eu penso em Nova York, ou em Tóquio, ou em Paris, ou Londres, ou Barcelona, cidades com as quais nós, humildemente, deveríamos aprender, não é comum ter um espaço vazio, inútil, no meio de uma área central. Não tem a casinha que apenas é um estúdio de pilates, térrea, em Manhattan ou numa ré. Ou na Recoleta. Moro em Buenos Aires, não existe a casinha com quintal que funciona apenas como estúdio de yoga no meio de Buenos Aires. Ou no Leblon, ou em Copacabana, ou em Ipanema. Isso não existe. Então, nós reclamamos do adensamento e não reclamamos do desperdício das poucas áreas de São Paulo onde há infraestrutura. Nós somos uma cidade onde só 3% da população mora perto de uma estação de metrô, ou de uma estação de trem, ou de um corredor de ônibus, 3%. 97% da população paulistana mora longe de qualquer grande eixo. Aliás, o último plano diretor, temos que lembrar, os eixos de transporte representam 2% da cidade de São Paulo. Só que a gente reclama que esses 2% privilegiados estejam sendo adensados, mas não reclamamos do desperdício. Eu não estou falando só de estacionamento, né? A gente falou aqui de prédios públicos, mas eu também incluiria prédios da igreja, prédios da Santa Casa, prédios de instituições, que nem adianta o imposto progressivo, Gabriel, porque eles já não pagam IPTU. Ou seja, não se aplica o IPTU progressivo para quem não paga IPTU. E esse é um não assunto. Então, tem este prédio aqui que foi ocupado da Santa Casa, que está vazio há décadas, e a Santa Casa não pretende vender, alugar, etc. Aliás, acho que o business da Santa Casa, se fosse um hospital que tivesse superávit e não estivesse falindo, já seria ótimo, mas eles não sabem o que fazer nem com o patrimônio imobiliário deles. Então, essa
também é uma grande questão. E quando você falou o centro de BH com Nova Lima, eu brinco que Nova Lima é uma espécie de prima de Morumbi, Alphaville e Berrini, né? Com o pior das três, mas tem esse suquinho. Nós estamos fazendo Novas Limas pelo país inteiro. E pior, a gente está fazendo condomínios fechados, horizontais, para poucos, sem infraestrutura, no Brasil inteiro. Isso é algo que a gente tem que se discutir. Assim, a pessoa que se escandaliza com Balneário Camboriú, que é uma praia deste tamanho e tem 150 mil habitantes, não se incomoda que em Sinop estejam em construção 40 condomínios fechados com 500 casas com piscina. Então, a nossa preocupação para o meio ambiente também é um pouquinho torta. E agora eu vou passar, porque eu gostei muito do desafio, vamos falar das coisas sérias e importantes aqui, qual é, de fato, o melhor carnaval do Brasil. Porque quando o Gabriel falou aquilo, o Cláudio quase deu um pulo, ele é de Recife. Para quem chegou, então, depois da minha apresentação inicial, Cláudio Marinho é engenheiro, urbanista, foi secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, ele é Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente juntos, no governo do estado de Pernambuco, e foi um dos responsáveis pela criação do Porto Digital. O Porto Digital, ao contrário de São José dos Campos, de Sorocaba, de Piracicaba e até do nosso City de inovação da USP, é um raro polo que se decidiu fazer no centro histórico de Recife. Então, as pessoas ali, sejam de startups ou de grandes empresas digitais, sejam investidores, sejam anjos, estão ali bebendo, estão na calçada, tem shows, tem eventos e caminham. Não estão numa bolha isolada, onde para almoçar ou você pega carro ou tem que ir todo dia no mesmo refeitório. Só isso eu já acho aí um espetáculo. Eu lembro que eu conheci o Silvio Meira décadas antes de conhecer o Cláudio, mas o Silvio Meira me falou, não, a gente ia fazer no campus da UFPE, que não seria Porto Digital, seria um polo digital. E o Silvio me contou que Cláudio Marinho, urbanista, disse, não, vamos levar para o centro histórico. Então, só isso, eu acho que já muda esse nosso paradigma de como levar novos empregos, novas economias para os centros históricos. E mais importante que isso, o Cláudio Marinho foi um dos criadores de um dos grandes blocos de carnaval de Recife. Então, acho que ele vai te desafiar, Gabriel. Então, com vocês, Cláudio Marinho. Bem-vindo.